Quando a gente já tinha visto que não foi comercial, que isso era um produto interno ideal, e era uma base que a gente já viu, e agora a gente tem que provar que ela é advariante. Então, isso quer dizer que a gente quer provar que faz o seguinte, assim, vai ser 2 igual a menos y C2 vai pelo x C2. Ok. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é das relações de comutação canônicas. Eu vou provar primeiro que essa relação vale para esses caras, e depois eu vou estender tudo
Para isso a gente vai usar as relações de comutação que a gente já provou. Posto que eu encontre isso aqui, isso 73. Então a gente vai y1, y2 é y3, y2 é y1 e y3 y1 é y2. Então, aí, apesar de todo essa enxada escrever, a gente vai provar a área de invariância. É só fazer o que tinha adequado. A gente primeiro calcula isso aqui. Vamos ver assim que eu pensei que era um jeito simples de fazer. Então, isso aqui, este é para um J qualquer aqui, isso é y3, yj, e só que a gente já provou que essa base é ortonormal. Então, isso é um delta J2. E da mesma forma, o y vídeo faz assim. y2, y3, yj, isso é igual ao y1, yj, que é delta j1, e por fim o y3. Assim que eu quero escrever, assim que eu quero escrever. yj é o y2, yj igual a delta j2. Isso por um lado. Eu estou calculando as possibilidades desse lado aqui. Então, tem o y1, y2, y2, y3 e se eu puser y1, y1 dá certo. Se eu puser y1, y2 está aqui. Se eu puser y1, y3 é igual a esse ângulo de sinal. y2, y2 dá zero, y2, y3 está aqui. E o y3 com y3 dá zero, e não há menos de sinal todas as combinações possíveis. Então, e por outro lado, a gente vê o que acontece se eu pegar e jogar o outro lado, a gente tem que, então eu vou computar essa aqui, né? Seria eu vou guardar menos a coisa. Então, eu fico com y2, yj, x2, isso é igual a, então tem várias opções. Então, se o j for 1, isso dá zero, porque esse computador dá zero. Se o j for 2, isso aqui é o y3, só que ele é ortogonal ao y2. Então, dá zero também. E se o j for 3, aí eu fico com y1 contra y3, que é menos y2. Quando ligar com y2 dá menos 1. Está realmente. Isso aqui dá exatamente
dá exatamente menos delta J3. Que é menos esse. Então, bateu. Por outro lado, a gente tem que então isso eu deixei como exercício para nós, as outras relações. É tudo assim que vai checar, tá? Joga agora y2 para esse lado, testa contra todas as possibilidades do yj e vê que delta que dá. É a mesma coisa, joga o y3 para cá. Então, esse daqui a gente já viu que dá menos o y2, yj. Isso vai pelo J. Então, para essa combinação, para todas os J's aqui, você checou a combinação. Mesma coisa, você checa para esse, checa para esse, checa para esse. Então, analogamente, a gente vai checando que YJ, YK, YL é igual a menos YK, YL é o nome JK. Tá? Bom, fazendo uma brincadeirinha assim, você checa todos. Tá. Então, bom, então na verdade eu vou dizer assim, para verificar uma coisa assim, basta verificar por uma base. Uma base, essa variante foi pelo normal, mas nós temos uma base pelo normal. Então, por exemplo, se eu pegar. Deixa eu colocar aqui que eu vou usar nomes diferentes para os meus campos. Então, eu vou escrever agora, eu vou escrever A como sendo somatório de AJ e YJ, B como sendo somatório de BK e YK, e C como sendo somatório de CL e YL. Esses elementos arbitrários de SO2. Então, a gente tem que C, S2. Bom, o colchete é bilinear, o produto interno também, então saem todas as somas e todas as constantes. JL, J, B, K, C, L, e eu fico com YJ, YK, YL. Aí eu uso a relação que eu já sei.
e com cuidado, um de cada vez eu volto os coeficientes e as somas para dentro. Quando eu voltar os K's, eu vou ficar com C. Não, quando eu voltar com os K's, eu vou ficar com o B aqui. Quando eu voltar com o J, eu vou ficar com o A aqui. Quando eu voltar com os L's, eu vou ficar com o C aí. B, A, C, com Q. Quer dizer, no fundo, o lema é o seguinte: se eu quero checar o produto linearidade invariante, basta checar uma base. Por linearidade. Eu só. Então, logo, a gente tem um corolário para isso. A gente sabe a cara do operador de Laplace Beltrami nessa base. Operador de Laplace Beltrami. Agora, eu não me lembro se eles têm uma soma de quadrados, precisava ser a invariante, precisava ser invariante à esquerda. Caso aqui ele tem tudo agora, então a gente sabe que ele é menos a soma dos quadrados brutos. Agora, e aí eu vou colocar também naquela base complexa, porque a gente vai operar a base da cima, o operador de criação, ele é I, Y menos Y2, o de aniquilação é I, Y mais Y2, o operador neutro, ele era I, Y3. Então a gente pega e substitui aqui. Fica assim. Eu vou querer usar a cara do Laplace Beltrami nessa base. Então isso fica menos. Como que eu escrevo o y1 em termos destes? Eu somo esse com esse e divido por 2i. Né? Ele é a parte imaginária desse cara. Esse aqui é o complexo conjugado e a y é a parte imaginária. Del menos mais del mais tudo isso ao quadrado. Menos. Agora, o y2, ele vamos escrever este menos este dividido por 2. Então é o del menos del mais quadrado. E por fim, o y3 é simplesmente o del zero sobre i. Sobre i, del zero ao quadrado. Que eu vou escrever agora. Eu vou ficar com 1 quarto, o i ao quadrado dá menos 1. 1 quarto, del menos mais, del mais ao quadrado, mais 1 quarto de del menos del mais ao quadrado, mais o i de soma, com del zero ao quadrado. Agora eu coloco esse 1 quarto em evidência. E eu fico aqui com a mais b ao quadrado mais a menos b ao quadrado.
que eu desenvolvo, eu só tenho que lembrar que eles não comutam. Então, eu tenho que ir com del menos, del mais, del mais, del menos. É assim, né? Que fica o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Vamos dirigir. Aqui com um quarto de A. Oi? Onde? No 1 sobre del zero. Agora fala aqui, né? E o I virou quadrado por menos 1. Então eu estou com del menos ao quadrado, mais del menos, del mais del mais, del menos, mais del mais ao quadrado. Mais. Espera. Tá certo? Engraçado, é muito diferente aqui do sul. Tá certo isso? Menos os quadrados desses caras. Ah, não. É que aqui eu estou com um menos. Aqui não tem I. Aqui não tem I. Essa é o básico que eu estou fazendo. Então está com um menos aqui. Então eu fico com. Aqui tudo bem. É o menos mais. É o mais ao quadrado. Agora eu fico com menos um quarto de del menos ao quadrado, menos del mais, menos del mais, mais del mais ao quadrado, mais del zero ao quadrado. Então, agora sim. Agora, este cancela com esse. Esse está positivo e esse está negativo. Eu fico com esse menos aqui vira mais aqui, vira mais aqui. Duas vezes esse e duas vezes esse, que simplifica esse um quarto para dar um meio. Agora sim. O delta igual ao del zero ao quadrado mais um meio de del menos, del mais del menos. E não pode simplificar esse meio porque eles não comutam. Agora, qual que é o próximo? Ah, então, antes de entrar na parte dos... que eu vou começar a cuspir aqui os autovalores e os autovetores, a gente só vai consultar o Bosansky e assumir as contas dele. A gente não vai fazer. Eu vou falar um pouco sobre várias variáveis complexas. Tá? Ou, bom, só a parte que interessa para a gente, o pouco que interessa para a gente, contar um pouquinho da história só para motivar.
Então, aqui várias, quer dizer, duas. Nós vamos falar da estrutura CR. Em S3. S3 é uma hipersuperfície em C2. E o lema que vocês sempre devem guardar em mente é que toda vez que tem uma hipersuperfície real numa variedade complexa, ela tem uma estrutura séria induzida. A gente vai ver como é que faz isso nesse caso bem simples. Acho que eu já vou citar as referências. Tem duas referências clássicas, além dos tipos de estruturas involutivas, tem duas referências clássicas para estruturas CR em particular. Tem mais, mas esses são os. Aliás, o filho dele acabou de ganhar o prêmio Nobel de Química. São livros, os dois são livros. Além do livro do TED sobre estruturas psicoanalíticas e o Fernando Cortado Cunha. Esses são os textos básicos sobre estruturas sérias. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entender a esfera S3 como via uma função definidora, né, como um conjunto de nível de uma função. Eu vou pegar essa função C2 em R, é uma função sem infinito. O S3 eu parametrizo simplesmente como sendo a imagem de valor regular da rua. Em particular, eu vou usar a rua para dar uma descrição explícita do espaço tangente à esfera num ponto. É simplesmente o conjunto dos vetores. Não é a definição, isso é uma consequência. É o conjunto dos vetores tangentes a C2 no ponto, que são anulados pelo diferencial. Eu realmente colocaria um P aqui, né?
esse é o diferencial. Mas eu não vou pôr por uma coisa que não mencionou no fundo. Isso vale para todo ponto em S3. Tá? Então, bom, esse é o espaço tangente real, o espaço tangente complexo. Assim, tem que pegar e complexificar esse espaço, que é essencialmente permitir parte real e parte imaginária. Esse efeito. Um jeito eu estou pegando uma funcional linear real e funcional linear real e estendendo C linearmente para complexificar. A notação aí a gente mantém a mesma notação. Se eu quiser agir D num U mais I W, é D de U mais I D for de W. Então eu vou. Então eu quero olhar para um certo subespaço desses vetores, tá? Eu quero olhar para vetores dessa forma. Aqui tem um pedaço das coisas, né? Um pedaço. Muito bem. Então a gente guarda isso aqui numa caixinha e a gente vai olhar para a estrutura complexa de C2. Eu vou pegar C, vou escrever assim, C2, C2, tá? E o CJ eu vou escrever em parte real mais I, parte imaginária. Tá? E eu vou definir os operadores de Cauchy-Riemann como sendo delta GJ barra, são campos vetoriais complexos em C2. Né? Eu vou definir assim. J mais I delta YJ. Tem que entender que x1, y1, x2 e y2 são as coordenadas canônicas de L4, pensando que L4 é identificado por C2, como é espaços vetoriais, tá? Então eu tenho as derivadas parciais com relação às coordenadas canônicas do L4 e eu junto nesses campos assim, tá? Isso é um campo vetorial complexo. C2. Então eu tenho as equações de Cauchy-Riemann. Que é basicamente uma definição. E se eu tiver um aberto ômega em C2, eu vou ter uma F, uma função C, ela é holomorfa. Se e somente se ela é solução nula dos operadores de Cauchy. Em várias variáveis complexas, isso é a nossa definição de função holomorfa. Tá? E aí
já começa com o CDDP. Então, o que eu vou fazer é, eu quero olhar para combinações lineares destes campos que são tangentes à esfera. Tá? Então, dado um ponto da esfera, eu vou fixar, eu vou definir um subespaço, um espaço tangente complexificado. Da seguinte forma. Eu vou pegar um V que é tangente à esfera e eu vou dizer que ele pertence a VP se e somente se existem A2 números complexos à esquerda. O V é igual a 1. É o seu par calculado em P mais A2. É o seu 3 par calculado em P. Ou seja, o que eu estou fazendo é o seguinte, tá? Podia colocar de uma forma mais sintética o V de P ele é igual ao, eu olho para o espanho sobre C eu olho para as combinações lineares desses vetores tangentes complexos que darão a sorte de cair, de ser tangentes da esfera. Tá? A gente tem que ser um pouco generoso porque não são vetores reais, né? Mas chama de tangente mesmo assim. Tangente é S3. Tá? Então eu vou empacotar esses espaços, colocar aqui uma sacola muito grande, vou fazer algumas afirmações aqui que a gente vai verificar. Então, eu vou pegar a reunião disjunta de todos eles e vou pensar nisso como um subconjunto fibrado tangente complexo da esfera. Isso forma um subfibrado vetorial complexo. Ainda tem um monte de coisa para verificar, veremos que é só um subconjunto. Subfibrado vetorial complexo. Que é involutivo, é mais uma afirmação. E ele é CR. O que quer dizer ser CR? Além de tudo isso,
vai que quando eu pego o VP e intercepto com o complexo conjugado dele, essa interseção é trivial. Pode produzir. Então a gente vai tentar se convencer de ao menos parte das afirmações. Então, vou usar a descrição que a gente já estava cozinhando desse espaço para dar uma descrição daquele. Tá? Então, eu vou pegar um V que tem aquela carga. Assim. Uma análise de constantes complexas. E eu quero ver quando que ele está aqui. Para ele estar aqui, ele precisa ser anulado pelo diferencial da rho. Então, a gente calculou o diferencial da rho aplicado nesse V. Se é o rho de V, igual a... Isso é V. Se eu pensar no V como uma derivação no ponto P, isso é pegar o V e aplicar na rho. A rho eu apaguei, então vou dizer, o módulo da expressão de alguma coisa para fazer uma conta. Né? Essa é a rho. Essa é a única informação concreta que a gente tem. Então, isso fica A1 del rho del 0 barra no ponto P mais A2 del rho del 0 barra no ponto P. Então, eu vou escrever A, vou dizer como sendo Z1, Z1 barra mais Z2, Z2 barra menos 1. Só escrever o módulo de Z ao quadrado em termos dos módulos ao quadrado das coordenadas. E aí a gente pode derivar. Então eu sei que del Z barra é simplesmente Z1, que quando eu calcular no ponto P, vai dar P1, a primeira coordenada do ponto P. Vai tomar P1, mais que del Z2 barra vai dar Z2, que quando eu calcular no ponto P, vai dar a coordenada P2. Tá? Então, isso, eu vou escrever então, isso em termos do produto hermitiano em C2, como sendo A produto hermitiano em P barra. Aqui, onde A eu estou pensando como um vetor em C2 cujas entradas são A1 a 2. Então, a conclusão que a gente tira é que o VP ele é o conjunto das combinações lineares A1 del Z1 barra P mais A2 del Z2 barra
em P, tais que o D de B é zero, ou seja, A produto contra P barra é zero. São coisas que a gente só faz em espaços euclidianos, né? Confundindo ponto com vetor. Mas é isso aí. Então, essa é uma descrição útil do VT. Muito bem. Em particular, esse é um subespaço complexo desse espaço vetorial complexo que é determinado por uma única equação. Então, ele tem ele tem dimensão, quer dizer que ele tem dimensão 1. Qual que é a dimensão desse cara? O S3 tem dimensão 3, esse tem dimensão complexa 3. Eu já consigo concluir aqui. Ele tem dimensão 1. Só uma coisa, Adriano. Fala. Por que não é A com P, ao invés de A P é A com P? Porque o nosso produto ele é assim, né? O C1, C2 é W1. Eu escolhi o produto emitiano, tá? Isso é C1, W1 barra mais C2, W2 barra. Então eu preciso colocar o. Preciso fazer as barras aparecerem. Então. Dimensão do VT, Oi? dimensão do VT, ela está no falar, no modular. Não entendi. Essa é a dimensão desse VT. Vocês querem que a dimensão? O P e o A moram em C2. O P está parado, né? O P está parado. Certo. Eles moram E aí, então, em A, isso dá um funcional linear. Um funcional linear definido do. Ah, sim. eles têm C2. Já começa que eu estou pegando um espaço de dimensão, isso. Eu estou começando com um espaço de dimensão 2, porque esses dois são linearmente independentes sobre si. Tá? E dentre esses, eu estou selecionando um funcional linear complexo, fazendo um corte nele. Então, do espaço de dimensão 2, eu estou tirando uma dimensão. Então, ele tem dimensão 1. Eu concluo que são complexas. O VP. Né? Ele é o kernel desse funcional aqui, que o P está parado e deixa o A correr. Esse é um funcional linear complexo nesse espaço vetorial. Quer dizer, eu estou colocando, estou assumindo aqui, e vou deixar isso como exercício. Aqui eu já
usando imaginativamente um fato que a gente precisa saber, que quando eu pego e eu junto o então, deixa eu colocar mais uma continuação aqui. Vou usar logo em seguida. Vou usar para justificar porque eu tenho uma substituição 2. Então eu vou olhar para o seguinte, eu vou pegar e eu vou olhar para o. Vou pegar esse campo, del de J barra. Um ponto qualquer, olhar para o campo. Vou tomar um complexo conjugado, ele vai me dar 1 sobre 2, del xj mais I del YJ. Eu conjugo tudo isso, só que estes são campos reais e o único que está aqui. Então, essa é a parte real, essa é a parte imaginária, e conjugar o campo é então trocar o sinal. Assim, del XJ menos I del YJ. Esse é o campo que a gente chama de del ZJ. Sem o complexo conjugado. O exercício é para mostrar que quando eu junto os del ZJ com os del ZJ barra, só determinar complexos. Isso é uma base, é uma base complexa, né? É uma base de do espaço tangente complexo. Esse espaço determinado. Tudo pode ser isso. Particular, quer dizer, esses são linearmente independentes, então as combinações complexas deles formam um espaço de dimensão 2, e é por isso então que esse cara tem dimensão 1. Tá? Bom, então, tendo ele de dimensão 1, basta eu encontrar um gerador para ele. Então, por exemplo, se eu pegar, eu olho para essa equação, isso igual a 0, e eu chuto que inicial meia luz, basta eu fazer uma escolha, todo o resto vai ser gerado por ela. Então, eu vou fazer a seguinte escolha. Então, eu vou pegar o A1 igual a menos P2, eu vou pegar o A1 igual a P1. Então, quando eu pegar. Não, não posso escolher o A1 duas vezes. Então, quando eu puser aqui P1 e menos P2, isso claramente vai dar 0. Então, eu vou ter que, com essa escolha, o vetor correspondente vai estar aqui, e ele vai ser não 0, porque eu nunca posso, como o P está na esfera, eu nunca posso ter P1 e P2 simultaneamente 0. Então, essa escolha de vetor, mesmo que um dê 0, o outro não vai dar. Então, eu tenho que o VP ele vai ser gerado por esse único campo, por esse único vetor que eu escolhi, que é menos P2
del seu barra, calculado no V, mais V1, del seu 2 barra, calculado no V. Tá? Esse vetor está lá, ele não é zero, e como o espaço tem dimensão 1, ele gera o espaço. Eu não sei o espaço vetorial. Muito bem. Então, isso basta. Vamos ver aqui. Segue daqui também o seguinte fato, tá? É uma das coisas que eu tinha mencionado. Que eu estou fazendo coisas meio fora de ordem, mas também estou conseguindo minhas notas na ordem, então não tinha como ser alguma coisa de qualquer forma. Eu tinha afirmado que varia isso, então vamos ver que vale isso. Aí quando a gente souber que é um fibrado e que é suave e que é involutivo, ele vai ser sério. Se a gente souber isso aí. Bom, já aqui com a descrição mais eficiente possível desse P. Então eu quero ver que esteja na interseção. O que quer dizer? Que é um vetor que está aqui, que está no conjugado desse espaço. Mas se ele está no conjugado desse espaço, então o conjugado dele está no conjugado do espaço, que é o próprio espaço. Então aqui eu tenho que ver pertence a V. Então eu tenho que ver barra também pertence a V. Tá? Então se eu escrever o V assim, A1, del seu barra, calcula com P, mais del seu 2 barra, calculado em P. Isso é. Então eu tenho que o V barra ele é o A1 barra conjugado desse vezes o conjugado desse, e o conjugado do del seu barra é o del C. É o del segundo. Mais A2 barra del C2 calculado em P. Só que a gente concluiu que ele também estava em VP. Então ele é da forma P1 del C1 barra calculado em P mais P2 calculado em del C2 barra P para algum B1 e algum B2. Bom, mas eu afirmei que esses caras eram I sobre C, né? Em todo ponto. Então, quer dizer, se eu fizer isso mais isso, menos isso, dá zero. Então, eu encontrei uma combinação nula desses vetores, mas eles formam uma base. Então, daqui eu concluo que todos os coeficientes têm que ser nulos. Tá? O que, bom, daqui eu nem precisava. Daqui eu já tirava que o V era zero. Isso nem tem nada a ver com a esfera, isso tem a ver com a estrutura complexa do C2. Né? Antes de tangenciar a esfera, o vetor já era. Então agora eu vou definir um campo
2, del Z1 barra. Estou pegando um campo e multiplicando por uma função suave. Qual a função suave? A projeção na segunda coordenada com o sinal negativo na frente. Mais E1 del Z2 barra. Esse é um campo vetorial complexo, sem infinito em C2, e a única singularidade dele é quando o Z1 e o Z2 se anulam, é só na origem. Quando ele não tem singularidade, fora da origem. Tá? Em particular, na esfera, ele não tem nenhuma singularidade, porque a esfera está toda longe da origem. E, então, se eu pegar um P, na esfera, então eu vou ter que o não é uma singularidade do campo calculado inteiro. E se vocês olharem, ele está exatamente aqui. Tá? Então isso vai para todo B e, portanto, ele é o gerador do. Ele é um gerador. Então, por isso a gente já provou, só essa identidade ela já prova 17 coisas. Primeiro, ela prova que o L é tangente à esfera em todo ponto da esfera, porque todos os casos que estão aqui já são, por definição, tangentes à esfera. Então, isso já está calculado. Então, quando eu restringo o L à esfera, ele me dá um campo na esfera, que eu vou chamar de L também. Por outro lado, eu tinha essa coleção abstrata de espaços unidimensionais e eu encontrei um campo que passa por todos eles e que ele nunca se anula. Isso dá imediatamente que, se eu tenho uma coleção de espaços n-dimensionais, numa variedade, né, tangentes, por exemplo, e eu encontro N campos que são Li na variedade, e que em cada ponto eles geram aqueles subespaços, isso prova que aquela coleção é um substituto sem fim. Eu esqueci de olhar no livro do Nico qual que é o teorema que garante isso, mas ele é o fato de ter uma seção, de ter um frame, esse é um candidato de frame. Só precisa de um porque ele tem dimensão 1. Então ele é um subjugado. O candidato de frame é suave. É um figurado de linha complexo. Né? De linha quer dizer tem dimensão complexa 1. Todas essas coisas elas também são verdade em casos mais gerais, mas aí é bem mais chato de fazer. E ele por ter dimensão 1, ele é involutivo. O que é ser involutivo? Quer dizer que se eu pego duas seções desse fibrado e faço o comutador entre elas, ela também é uma seção do fibrado. Mas quaisquer duas seções, né, o que eu quero? Né? Eu quero aqui. X e Y são seções.
de B significa x, y, exceção de B. Mas como agora eu tenho uma diferencial global para V, eu tenho que x é alguma f vezes L, e eu tenho que y é alguma g vezes L, para alguma função, para funções f e g ser infinito na esfera. Isso vai implicar então que dá zero ou dá alguma coisa bonitinha? Sei lá, estava falando uma H, né? Isso dá. Calculado em H menos GL FL calculado em H. Então isso dá F de LG LH mais G de L quadrado H. E aqui dá menos G de L de F de H mais F de L quadrado de H que dá então FLG LH. Daí a gente tem que rastrear onde está o H, né? Então isso dá. Aqui fica FG quadrado de H menos GF quadrado de H. Então essa é a parte que some. E isso dá. Fica assim. FLG LH menos G de LF vezes L de H. Então a gente tem que XY, como o H que é a função onde o computador está agindo, né, a gente fica que o XY ele é assim, esta função ser infinito multiplicando L, que é uma seção. É só uma função ser infinito multiplicando L, e esse cara é seção. Portanto, V involutivo. Isso aqui é só a prova do fato mais geral de que infinidade de dimensão 1 é sempre involutivo. Da tangente, não importa se é real ou se é complexo, ele tem dimensão 1, ele é automaticamente involutivo. Certo. Então, ele é sem infinito, ele é involutivo e ele é zero. É isso que a gente tinha afirmado que é. Muito bem. A gente não pode esquecer isso, senão o trabalho a gente vai fazer tudo. Então, agora a gente vai conectar com o SO2. Como? Usando o diffeomorfismo θ que leva a esfera S3 no SO2. Tá? Então, eu tenho agora um campo na esfera e eu vou usar esse diffeomorfismo para transportar ele para cá. Eu vou ver que ele vai dar invariante à esquerda aqui.
Eu vou fazer a conta ao contrário. Eu vou transportar a operação de grupo para cá. E aí eu vou checar que ele é invariante à esquerda aqui, que é a mesma coisa. Isso. Então, L é invariante à esquerda. A operação de grupo. Induzida por terra. Quando você induz a operação, você ordena que ele seja um homomorfismo. Quando você ordena que ele seja um homomorfismo, a operação de grupo fica unicamente determinada. Quer dizer, eu vou pegar WC na esfera e eu quero que θ de W vezes Z, eu não disse o que é essa operação, mas eu certamente quero que valha isso, onde aqui, bom, aqui é a operação de grupo aqui, que é a multiplicação de matrizes. Então, basta eu, uma reta inversível, isso me define, isso me dá por definição, que é essa é a operação de grupo induzida. Aí eu vou mostrar que o campo, aquele campo que eu acabei de apagar, ele é invariante à esquerda com relação a essa operação de grupo. Nós vamos escrever explicitamente qual é a carga do produto. Então a gente tem. Agora tem que lembrar qual que é a definição da θ. Vamos escrever que coordenadas W1, W2, C1, C2. Isso é W1, W2 menos W2 barra W1 barra Z1, Z2 menos Z2 barra Z1 barra. Sempre melhor colocar em placa, é mais fácil de calcular. Então eu fico aqui W1 Z1 mais menos W2 barra Z2. E aqui eu fico com W2C1 mais W1 barra C2. Deixa eu ver se essa é a ordem que está escrevendo para não atrapalhar. Tem que pegar mais, né? E, bom, a gente pode calcular quem que aparece aqui e aqui, mas não importa, porque para saber de onde que veio, basta eu olhar para esse. Essa daqui é a primeira entrada do cara de onde veio e essa é a segunda entrada do cara de onde veio. Então, o que aparece aqui e aqui, você pode calcular, mas não importa para determinar que o vetor de onde isso veio é o vetor cuja primeira entrada é essa. É a segunda entrada. Então, essa é a definição de grupo em S3.
E aí, bom, e aí a gente confia que a matemática é consistente, porque você olha para isso e fala, isso é uma operação de grupo, eu falo, não ideia. Mas tem que ser porque foi assim que a gente construiu assim, então tem que estar certo. Então, o que eu quero mostrar que é invariante à esquerda. Eu quero mostrar como. Vai fazer confusão, né? Porque eu estava chamando a translação à esquerda de L. Mas a gente não vai confundir. Tem sempre um índice embaixo. O L calculado em E é a mesma coisa que primeiro fazer a translação à esquerda e depois aplicar o campo. Isso tem que valer para toda a F. Na esfera e para todo W ponto da esfera. Tá? Quer dizer, o campo tem que contar com translações à esquerda. Eu estou fazendo a versão funcional do pullback. Né? Então eu vou pegar, para poder fazer a conta em C2, eu dou uma engordadinha, pego uma F para definir, na verdade, uma vizinhança aberta de C3. Tá? Então eu começo a fazer a conta. Vou começar por este lado. F, derivativa de F, e eu vou calcular isso no ponto Z da esfera. Por definição, isso é L calculado em F composto com LW. Então, você só escrever o pullback. Agora eu posso escrever quem é o campo. Então, como que é a isso? Eu tenho que pegar quem que é F composta com LW. Aí eu vou aplicar o campo nisso. Então, vai ser assim. Z2 L2 barra mais C1 L2C barra 2 F, e agora eu estou fazendo W vezes Z no parâmetro. Então, fica F calculado. Fica assim. E aí eu tenho aqui. Vou fazer uma. Vou chamar isso aqui de estrela. Isso. Isso. Eu estou primeiro compondo uma translação à esquerda e aí eu vou derivar a esfera. E por enquanto o W está parado e o Z é o ponto flutuante aí. Isso. E o L anotação em isso é uma translação à esquerda. E o L sem nada pendurado nele, ele é o campo. Então eu vou ter que lembrar a regra da cadeia como é essa.
parte com bastante cuidado. Vou pegar o G de K, uma função sem fim de Z. Então eu digo que del CJ barra de F de G1 e G2. O que vai ser o G1 e G2? Vai ser o que está aparecendo. Eu tenho que fazer del Z1 barra disso, dessa expressão, e del Z2 barra desta expressão. Então, esse vai ser o que eu chamo de G1, data parada, depende de Z1 e Z2, e esse vai ser o G2. Tem que lembrar que isso é somatório, ficar igual a uma até 2, só por fazer somatório com 2 termos é sacanagem, né? Mas a preguiça é uma força poderosa. Então, primeiro eu derivo com relação à variável CK. Del GK. Del CJ mais del F del CK barra G1 G2 del GK barra del CJ barra. É como se a gente considerasse as variáveis EJ e ZJ barra como variáveis independentes, né? Então, eu quero fazer essa derivada parcial em relação a essa, então eu tenho que fazer em relação a todas as outras. Por exemplo, se aqui for Z1 barra, eu tenho que fazer em relação a Z1, Z2, Z1 barra e Z2 barra, e ir fazendo a cadeia correspondente, né? Aí esse entra sobre o G1, sobre o G2, mas quando eu fizer com relação ao barra, a F, eu tenho que colocar o barra nas Gs. Tá? E infelizmente, nesse caso, no caso que a gente quer, essa é a G1 e essa é a G2, e elas não dependem nem de Z1 e nem de Z2 barra. Então, esse termo aqui é o termo que não vai ter. Então, a gente só vai ter que olhar para este termo aqui. Tá? Tem jeitos fáceis e tem jeitos pedestres de fazer essa conta. Tem pedestre é muito difícil. É escrever CJ e CJ barra como combinação de XJ e YJ, abrir todas essas expressões, consumir uma árvore com um rascunho e aí você chega à conclusão de que é verdade. Então, no nosso caso, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem que o G1 dizer W1Z1 menos W2 barra Z2. Então, a gente vai ter que del G1
del CJ barra é zero. Porque ela não depende nem de Z1 barra nem de Z2 barra. O conjugado dela vai ser W1 barra Z1 barra menos W2 Z2 barra. Então a gente vai ter aqui o del G1 barra del C1 barra vai ser quando eu derivar com relação a Z1 barra, aqui não, e aqui eu fico só com o W1 barra. Quando eu fizer em relação ao Z2 barra, isso aqui vai ser simplesmente o menos W2. Perceba que eu não preciso derivar nem G nem G barra com relação ao Z, só com relação a Z barra. Isso também vou trazer ao cartão. Então, G2 de Z, ele é W2Z1 mais W1 barra Z2. Isso implica que o del G2, del CJ barra é igual a zero. Não depende do Z, nem de Z1 barra, nem de Z2 barra. E o barra dele é W2 barra Z1 barra mais W1 Z2 barra. Portanto, del G2 barra, del Z1 barra é W2 barra. E o del G2 barra, del Z2 barra é W. Então a gente chega na seguinte conclusão. A estrelinha é. Então vou ficar com. É muito fácil chegar essas coisas. Igual a menos C2 vezes deriva o negócio. Então eu fico com del F, del Z1 barra. Esse pedaço aqui não tem por causa daquela confusão aí que esse cara está usando. Eu só tenho que derivar F em relação ao Z barra. Então eu fico com essa calculada do ponto, que agora você tem pessoas dizendo simplesmente que é W ponto Z, é esse ponto, vezes a derivada desta, vezes a derivada da G1 barra com relação a Z1, que é W1 barra. Isso. É o Z2 barra. Agora 2, aqui, né? 1 com 1, 2 com 2. Então eu tenho que fazer a del G2 barra com relação a. Estou derivando com relação ao Z1, né? Com relação ao Z1. Então tem que ser a G2 barra com relação ao Z1. É W2 barra. Aqui. Isso. Mais, agora C1 vezes, vai derivar com relação à segunda variável. Isso então tem que dar del F, del C1 barra, calculado. C, W2 barra, mais C1
del Z barra, calculado em Z, em WZ, vezes, então eu tenho que calcular a G1 agora em relação a Z2. Eu estou calculando em relação a Z2 barra. Isso está menos W2 mais del F del Z2 barra. Então eu tenho que calcular del G2 e del Z2 barra. Aqui eu escrevo isso como. Eu vou agrupar agora os termos. Eu vou agrupar este. Eu vou pegar o del Z barra. Então, olhando para este aqui, primeiro, eu fico com menos Z2 W barra mais Z1 W2 com um sinal de menos na frente. Agora, para este termo, eu fico com o termo positivo, que é Z1W1, menos Z2W2 barra. Vezes esse. Agora eu tenho que voltar e ver que este termo aqui é esse aqui, né? Z2W1 barra C1W2. É este. Então isso aqui é. Então, vou escrever assim. Esse é a segunda coordenada, é menos a segunda coordenada do produto. Z2W1 barra Z1W2. Então, ele é menos a segunda coordenada do produto. Vou escrever assim. E agora eu vejo que este aqui, W1Z1 menos Z2W2 barra, é a primeira coordenada do produto. Só que aí a gente olha para a expressão do campo. O campo é assim, né? Eu derivo a função, coloco a segunda coordenada do sinal negativo, e aí eu derivo a função do Z2 e coloco a primeira coordenada no positivo. Então, se vocês fizerem um esforço de imaginação, vocês vão ver que isso é nada mais, nada menos do que calcular o campo L em F e depois avaliar tudo no ponto W vezes C. É a mesma coisa. Aplicando um campo e depois estou avaliando tudo nesse ponto. Só que isto é que é esse.
Tá? Eu estou compondo esse que começa a translação à esquerda. Então, onde eu tinha começado? Aqui, e terminei aqui no mesmo ponto. Nada tão milagroso assim, porque esse produziu uma conta errada, então a conta tem que estar certa. Tá? Por estranho que pareça, ela tem que estar certa, porque isso não poderia acontecer por acidente. Então, eu componho variante à esquerda. Tá? Falta muito pouquinho, mas por causa do horário eu vou deixar para a próxima vez. Provar que, na verdade, quando então eu pegar esse campo e eu empurrar ele por θ do S2, ele vai dar exatamente o del menos. E é por isso que esse campo é bem importante. Ele vem do gerador canônico, bom, canônico além das escolhas que eu fiz, né? Da estrutura CR na esfera. Tá? E esse vai ser o nosso exemplo. A gente vai fazer a análise desse exemplo.